Bom dia, boa tarde, boa noite. Nona lição do trimestre, nono comentário de Ellen White. Passagens bíblicas controversas. Sábado, 19 de novembro. A compreensão correta do que dizem as Escrituras quanto ao estado dos mortos é indispensável para este tempo. A palavra de Deus declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, até o seu ódio e o seu amor já pereceram. Temos que recorrer à segura palavra da profecia como nossa fonte de autoridade, a menos que sejamos versados nas Escrituras. Quando esse extraordinário poder satânico de realizar milagres for manifesto em nosso mundo, poderemos ser enganados e atribuir a Deus os enganos, pois a palavra de Deus declara que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. A menos que estejamos enraizados e fundamentados na verdade, seremos colhidos como ardis enganosos de Satanás. Precisamos apegar-nos à Bíblia. Se Satanás conseguir fazer-nos crer que existem na palavra de Deus partes não inspiradas, então ele estará preparado para enlaçar nossa alma. Não teremos segurança nem certeza no exato momento em que precisarmos saber o que é a verdade. Evangelismo, página 249. Toda espécie de engano está sendo agora introduzida. As verdades mais claras da palavra de Deus são cobertas com uma multidão de teorias de feitura humana. Erros mortais são apresentados como sendo a verdade presente, como sendo a verdade perante a qual todos devem se curvar. A simplicidade da verdadeira piedade é sepultada debaixo da tradição. A doutrina da imortalidade natural da alma é um erro com que o inimigo está enganando as pessoas. Esse erro é quase universal. Essa é uma das mentiras forjadas na sinagoga do inimigo, uma das bebidas envenenadas de Babilônia. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículo 3 e 4 e Evangelismo, página 247. O problema da mortalidade da alma também precisa ser tratado com grande cuidado para que, ao ser introduzido o tema, não surja profunda e empolgante disputa que feche a porta para posterior estudo da verdade. Requer-se grande sabedoria para tratar com a mente humana, mesmo ao apresentar a razão da esperança que há em nós. Qual é a esperança de que temos de dar uma razão? A esperança da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Você se detém demais sobre determinadas ideias e doutrinas, e o coração dos incrédulos não é sensibilizado. Tentar impressioná-lo equivale a malhar em ferro frio. Necessitamos constantemente de sabedoria para saber quando falar e quando permanecer calados. Sempre, porém, a segurança perfeita em falar da esperança de vida eterna. E quando o coração está abrandado e subjugado pelo amor de Deus, será feita a pergunta: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos capítulo 16, versículo 30 e Evangelismo, página 247 e 248. Domingo, 20 de novembro, o rico e Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida as pessoas decidem seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade,
mas se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna, não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavam entre eles e Deus um abismo intransponível. Esta parábola traça um contraste entre o rico que não confiou em Deus e o pobre que nele depositou confiança. Cristo mostra que está se aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Aqueles que, embora pobres nos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submetem a vida a Deus. Parábolas de Jesus, página 148. Nesta parábola, Cristo se aproximava do povo no próprio terreno dele. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. O Salvador conhecia as ideias deles e compôs sua parábola de modo a incutir verdades importantes em lugar dessas opiniões preconcebidas. Apresentou aos ouvintes um espelho em que se pudessem ver em sua verdadeira relação para com Deus. Usou a opinião predominante para expressar a ideia que desejava tornar bem clara diante de todos, que o valor de alguém não depende de suas posses, pois tudo o que tem é apenas um empréstimo do Senhor. O mau emprego dessas dádivas coloca a pessoa em posição inferior à dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e nele confiam. Parábolas de Jesus, página 150. As cenas finais da história deste mundo são retratadas a nós no final da história do rico. Ele professava ser filho de Abraão, porém foi alienado de Abraão por um abismo intransponível, o caráter incorretamente formado. Abraão servia a Deus, seguindo sua palavra com fé e obediência, mas o rico não pensava em Deus nem nas carências da humanidade sofredora. O grande abismo posto entre ele e Abraão era o abismo da desobediência. Quando a voz de Deus despertar os mortos, eles virão da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar alguém que não quis ser regenerado, quando lhe era proporcionada toda oportunidade e provida toda facilidade. Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter, mas os que não apreciam nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Parábolas de Jesus, páginas 154 e 155. Segunda-feira não é dia de preguiça, é dia de estudar, ouvir os comentários de Ellen White, a lição e a Bíblia e compartilhar pelo menos para um amigo. Segunda-feira, 21 de novembro. Hoje, comigo no paraíso. Por longas horas de agonia, os ouvidos de Jesus haviam aguentado insultos e zombarias. Suspenso na cruz, ainda ouvia em volta o som das ofensas e maldições. Seu coração desejava escutar alguma expressão de fé da parte dos discípulos, mas ouvir apenas as lamentosas palavras: nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Lucas 24, versículo 21. Foi muito gratificante a declaração de fé e amor do ladrão prestes a morrer. Enquanto os líderes judaicos negavam Jesus e até seus discípulos duvidavam de sua divindade, o pobre ladrão, às portas da eternidade, chamou-o de Senhor. Muitos estiveram dispostos a chamá-lo de Senhor quando realizava milagres e depois de ressuscitar. No entanto, ninguém o reconheceu no momento em que estava morrendo na cruz, a não ser o ladrão arrependido, salvo na última hora.
Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele mesmo não foi naquele dia para o paraíso. Dormiu no sepulcro e na manhã da ressurreição disse: ainda não subi para meu Pai. João capítulo 20, versículo 17. Mas no dia da crucifixão, o dia da aparente derrota e de escuridão, foi feita a promessa. Hoje, ou seja, enquanto morria na cruz como malfeitor, Cristo deu ao pobre pecador a certeza: estarás comigo no paraíso. O desejado de todas as nações, páginas 603 e 604. Jesus disse a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Quando Cristo, sobre a cruz, fechou os olhos na morte, não foi imediatamente para o céu, como muitos creem, senão como poderiam ser verdadeiras suas palavras: ainda não subi para meu Pai? Jesus ficou dormindo na tumba de corpo e mente, não subiu voando para o céu, para ali ter uma experiência incorpórea e ficar olhando para os tristes discípulos que embalsamavam o corpo do qual ele teria saído. Tudo o que compunha a vida e a inteligência de Jesus permaneceu com seu corpo no sepulcro, e quando ele saiu, com um ser completo, não teve que chamar seu espírito de volta do céu. Ele tinha autoridade, João capítulo 10, versículo 18, para entregar sua vida e para reavê-la. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 1287. O compassivo Salvador está bem ao nosso lado para nos ajudar. Ele desejaria mandar-nos todos os anjos da glória, enquanto lutamos para vencer o pecado, de modo que Satanás não obtenha vitória sobre nós. Cristo tomou sobre si a natureza humana, a fim de que pudesse descer até o homem na tentação com que o homem é atacado. O compassivo Redentor sabe exatamente como nos ajudar em cada uma de nossas lutas. Nos Lugares Celestiais, página 263. Terça-feira, 22 de novembro. Partir e estar com Cristo. Quando o apóstolo Paulo, por meio da revelação de Cristo, passou de perseguidor a cristão, declarou que era como alguém nascido fora de tempo. Daí em diante, Cristo foi para ele tudo em todos. Paulo declarou: para mim o viver é Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Em toda a Bíblia, essa é a mais perfeita interpretação, em poucas palavras, do que significa ser cristão. Essa é a verdade completa do Evangelho. Paulo entendeu o que muitos parecem incapazes de compreender. Seu fervor era muito intenso. As palavras dele mostram que sua mente estava centralizada em Cristo, que toda a sua vida estava ligada ao Senhor. Cristo era o autor, o sustentador e a fonte da vida de Paulo. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1003. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo sempre tinha em vista a coroa da vida, a qual lhe seria dada, e não somente a ele, mas também a todos os que amam a vinda de Cristo. Foi, porém, a vitória por meio de Jesus Cristo que tornou a coroa da vida tão desejável para ele. Jesus não quer que sejamos ambiciosos de obter recompensa, mas ambiciosos de fazer a vontade de Deus, porque sua vontade, sem levar em conta a recompensa que receberemos. Exaltai-o, página 344. Gente, uma pausa aqui. Agora são 3 e pouco da manhã. Eu acordei, eu trabalho o dia todo. Acordei para gravar aqui os comentários de Ellen White. Então, no fundo aí do vídeo, acho que vocês estão ouvindo os galos cantando. Me desculpa, viu, gente? Para vocês verem que
Não é fácil, mas quando a gente quer compartilhar a palavra de Deus, a gente acorda até de madrugada para levar o Evangelho adiante. Vamos lá, deixa os galos cantarem. Há por toda a estrada que conduz à morte, dores e angústias, há aflições e desapontamentos, há advertência dos mensageiros de Deus para não prosseguir, e Deus tornará difícil aos que não dão ouvidos e os obstinados à destruição de si mesmos por todo o caminho, subindo a íngreme senda que conduz à vida eterna, se acham fontes de energia para refrigerar o cansado. A verdadeira, vigorosa alegria da alma começa quando Cristo é formado no interior, a esperança da glória. Se escolherem agora a senda em que Deus conduz e forem avante aonde a voz do dever chamar, as dificuldades que Satanás tem ampliado aos seus olhos desaparecerão. Caminho nenhum é seguro a não ser aquele que se torna mais claro e firme à medida que nele prosseguimos. O pé pode às vezes deslizar na trilha mais segura. Para andar sem temor, vocês precisam saber que sua mão está firmemente segura pela mão de Cristo. Olhe para Paulo, escute suas palavras ressoando até nossos tempos. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Eis aí o grito de vitória vindo de Paulo. Qual será o seu? Mensagens Escolhidas, volume 2, página 169. Quarta-feira, 23 de novembro, pregando aos espíritos na prisão. Deus concedeu aos antediluvianos 120 anos de graça, e durante esse tempo lhes pregou por meio de Metusalém, Noé e muitos outros de seus servos. Se eles tivessem ouvido o que diziam essas fiéis testemunhas, se tivessem se arrependido e voltado à fidelidade, Deus não os teria destruído. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Cristo estava empenhado nessa guerra nos dias de Noé. Foi sua voz que falou aos moradores do mundo antigo em mensagens de advertência, reprovação e convite. Ele deu às pessoas um tempo de graça de 120 anos, durante o qual elas poderiam ter se arrependido, mas escolheram os enganos de Satanás e pereceram nas águas do dilúvio. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1197 e 1198. Pecados dos quais não se tenham arrependido e sido abandonados não serão perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou na escuridão da noite. Essas ações, porém, estavam descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando tudo nos relatórios infalíveis. O pecado pode ser escondido, negado e encoberto ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos e companheiros. Pode ser que ninguém, a não ser o culpado, alimente a mínima suspeita da falta, mas ela permanece exposta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura ou os segredos de todas as artes enganadoras não são suficientes para encobrir ao conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Ele não se deixa enganar pela aparência de religiosidade, não comete erros em sua avaliação do caráter. Os seres humanos podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus vai além de todos os disfarces e lê a vida íntima.
Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível em uma fotografia, o caráter também é fielmente delineado nos livros do céu. No entanto, as pessoas se preocupam muito pouco com aquele registro que será examinado pelos seres celestiais. Se fosse possível afastar o véu que separa o mundo visível do invisível e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando cada palavra e ação, das quais darão conta no dia do juízo, quantas palavras que diariamente são proferidas ficariam sem ser faladas e quantas ações sem ser praticadas. O Grande Conflito, página 407 e 408. Quinta-feira, 24 de novembro, almas debaixo do altar. Quando foi aberto o quinto selo, João, o revelador, contemplou em visão, debaixo do altar, o grupo dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Depois disso, ocorreram as cenas descritas em Apocalipse 18, quando os fiéis e sinceros são chamados a sair de Babilônia. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 1081. Deus sempre agiu em favor de seu povo nas situações mais extremas, quando menos probabilidade havia de ser evitada a sua ruína. Os desígnios dos ímpios, dos inimigos da igreja, estão subordinados ao seu poder e à sua providência, que tudo dominam. Pode mover o coração dos estadistas e desviar a ira dos amotinados e dos adversários, dos que aborrecem a Deus, sua verdade e seu povo, como se desviam as correntes dos rios, se assim o entender conveniente. A oração move o braço da onipotência, aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas, e cuja palavra domina as ondas do grande abismo. O grande Criador operará em favor de seu povo se este lhe suplicar com fé. Restringirá as forças das trevas até que a advertência tenha sido proclamada ao mundo e todos que a aceitarem estejam preparados para o conflito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 386 e 387. Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e a estrutura básica da vida social parece um muro sem firmeza prestes a cair. Os criminosos mais desprezíveis, quando lançados na prisão por seus delitos, frequentemente recebem donativos e atenção especial, como se houvesse alcançado uma invejável posição. O caráter e os crimes desses marginais se tornam alvo de grande publicidade. A imprensa divulga os detalhes revoltantes que envolvem a criminalidade, ensinando assim outros indivíduos a praticar fraude, roubo e homicídio, e Satanás se alegra com o êxito de seus planos infernais. Os tribunais de justiça são corrompidos, magistrados são movidos pela ganância e pelo amor aos prazeres imorais. A intemperança obscureceu a mente de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles um domínio quase completo. Os juristas se deixam perverter, aceitando suborno e sendo ludibriados. Embriaguez, orgia, paixão, inveja e desonestidade de toda espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Isaías capítulo 59, versículo 14, e o Grande Conflito, página 487 e 488. Há limites até mesmo para a tolerância de Deus. O limite de sua longanimidade pode ser alcançado, e então ele certamente punirá. E quando ele assumir o caso do pecador presunçoso, ele não cessará até que tenha dado um fim definitivo. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1166. Sexta-feira, 25 de novembro, estudo adicional. Na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou
que é nesta vida as pessoas decidem seu destino eterno. Durante o tempo de graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade, mas se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna, não lhes será concedida nova oportunidade. Parábolas de Jesus, página 140. Quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia seu único caminho para saírem de sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 181. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família ricamente. Tenha um feliz sábado.